TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. A Paranormal. A vida do agente do FBI, John Moore, era normal e feliz, até ao dia em que a sua mulher e a filha são vítimas de um crime. Culpa, raiva e um sentimento de impotência levam-no ao fundo do poço, pondo em risco o seu emprego. Por sua vez, Angeline Lewis, licenciada em Economia, defronta-se com um grave problema, tendo que revelar o que tinha escondido até aí: a sua faculdade extrasensorial. Refeita de um passado de dores, a bela economista tem um encontro com o agente e o seu dom põe à vista um cenário de revelações dolorosas e comprometedoras. O que fazer? Como trabalhar os sentimentos que vão surgir a partir desse encontro? Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, mais uma vez. Eu hoje trago-vos, não foi combinado, foi um acaso que não existe, como nós já sabemos, os acasos não existem, mas trago-vos o mesmo tema que falaram no estudo da tarde, a mediunidade. Espero abordá-lo de uma outra vertente. No fundo, mediunidade nunca é demais, não é? Falarmos sobre ela. E eu vou falar sobre a mediunidade numa abordagem mais subjetiva, não tanto nos aspectos mais técnicos ou fenomenológicos, não é essa a minha intenção hoje. Trago-vos o livro do Dom da Mediunidade, da doutora Marlene Nobre, a nossa querida doutora Marlene Nobre, que está sempre presente, amiga grande desta casa, com quem a casa colaborou, que ela colaborou connosco durante tantos e tantos anos. E no livro, O Dom da Mediunidade, este livro tem um subtítulo. Eu penso que o subtítulo é quase tão importante neste caso do que o título, que diz o seguinte: eu não deixei de o colocar aqui, que é um sentido novo para a vida humana, um novo sentido para a humanidade. E o que é que nós queremos dizer com isto? Neste caso, a doutora Marlene Nobre. A mediunidade é de facto um dom. A mediunidade, como ser humano, como o espírito, como tudo no mundo, no universo, no cosmos, é evolutiva. E, portanto, muito daquilo que nós já conhecemos do século XIX, inícios do século XX, como os fenómenos mediúnicos, estão cada vez mais escassos, pois a mediunidade em si está a evoluir para outras áreas, onde é mais necessário outro tipo de abordagens e outro tipo de comunicação interexistencial entre um plano e outro. Vamos começar, como sempre, com o Evangelho. No Evangelho, no capítulo 6, o Cristo Consolador, o Espírito da Verdade, diz-nos o seguinte: sou o grande médico das almas e venho-vos trazer o remédio que vos deve curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis em lugar nenhum a força e a consolação, pois o mundo é incapaz de dá-las. Deus faz a vossos corações um chamado supremo pelo Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam iluminados de vossas almas doloridas. Estes são os monstros que sugam o vosso sangue mais puro e que vos fazem feridas quase sempre mortais. São estes, como nos diz o Espírito da Verdade, os grandes venenos da humanidade. E são estes, e mais alguns que já vamos ver, também os grandes precalços da mediunidade. E continua: que no futuro humilde e submisso ao Criador, pratiqueis sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração e então Ele vos enviará, seu Filho bem-amado, para vos instruir e vos dizer estas boas palavras: eis-me aqui,
venho a vós, porque me chamastes. É na oração que nós temos a nossa grande âncora, que nós temos o nosso grande porto de abrigo quando estamos mais atrapalhados ou aflitos. É na oração, e à oração, obrigada, que nós devemos recorrer sempre que tenhamos algum problema, que tenhamos alguma confusão mental, que sejamos alvo de algum distúrbio, pois é aí na oração, na ligação que fazemos diretamente a Cristo e aos espíritos de luz e paz, que nós vamos encontrar a nossa maior proteção e o nosso consolo imediato. No livro da doutora Marlene Nobre, O Dom da Mediunidade, eu vou começar exatamente pelo início, pela introdução deste livro, que a introdução é fabulosa, e que diz logo no início: doutora Marlene, você tem sentido batedeira no coração, a chamada taquicardia? Arrepios pelo corpo? Vontade de chorar sem motivo? Irrita-se com qualquer facto? Tem sonolência exagerada? Ou outros distúrbios do sono, como insônia, terror noturno? Padece há anos de dores pelo corpo sem que encontre uma causa definida? Ou sente um pânico terrível sem causa definida? Alguém já sentiu estas coisas todas? Ou, como ela diz, se tem 2, 3 ou mais desses sintomas, já fez todos os exames aconselhados pelo médico com o qual se trata, tem feito o uso regular dos remédios indicados, sem obter melhoras substanciais, fica alerta, porque tudo indica que você tem mediunidade. Como dizia o Espírito da Verdade na leitura do ponto 6, o Consolador, com que abrimos esta apresentação, esta partilha, mediunidade é a ligação entre os planos, não é? Nós já vamos ver como e porquê. Mediunidade é aquilo que nos pode dar o melhor apoio. Para isso, nós precisamos saber o que é. Precisamos de nos instruir. O Espiritismo é a terceira revelação, como disse a Rosarinho. É aquilo que vem trazer ao homem a verdade, porque o homem já está mais preparado do que estava no tempo de Moisés ou no tempo de Jesus. E, portanto, o grande médico das almas, que foi Jesus, também passou a muitos iluminados depois dele, nomeadamente Allan Kardec e Chico Xavier, se fizeram presentes para melhor implementar, difundir e esclarecer sobre o Espiritismo e sobre este fantástico dom que é a mediunidade. A doutora Marlene Nobre diz-nos o seguinte: este livro pretende apresentar a mediunidade e o seu significado na vida das pessoas. Pretende explicar como a mediunidade aparece e porque ela é a causa de tantos sintomas como os descrevemos acima. Tem também por objetivo explicar o modo pelo qual é possível lidar com a mediunidade de uma maneira saudável e benéfica para o corpo e para a alma. A mediunidade é normal, não é nada de estranho. Até há uns anos esta parte, e ainda hoje, muitas doenças mentais são assim designadas por falta de conhecimento, por falta de esclarecimento. Muitas delas mais não são do que sintomas de uma mediunidade mal conduzida, de uma mediunidade que não está trabalhada, ou de sintomas de uma mediunidade negativa ou distorcida, que nós designamos aqui na casa e no Espiritismo como obsessão. E porque a ciência só agora é que começa a identificar a inteligência espiritual, as áreas do cérebro onde se manifestam a ligação com o espírito, começam agora a reconhecer que existe um corpo espiritual, só agora é que se começa a chegar perto do que é de facto a espiritualidade ou a doença mental, ou a inexistência dela, neste caso, em alguns dos casos, para não dizer em quase todos. Em uma das inúmeras entrevistas que deu, diz-nos a doutora Marlene Nobre, Chico Xavier, indagado sobre o conceito de mediunidade, enfatizou: na essência, é afinidade,
é sintonia, estabelecendo a possibilidade de intercâmbio espiritual entre as criaturas que se identificam na mesma faixa de emoção e pensamento. A mediunidade é simples, é afinidade e sintonia. É como se nós estivéssemos a sintonizar um rádio de frequência, mais antigos, agora já não se faz isso, não é? Mas a sintonizar um rádio de frequência, onde para nós termos um mesmo posto, nós temos que encontrar a mesma frequência para que funcione. É igual. Sendo nós muito mais complexos que um rádio e espiritualidade também. Mas no princípio básico é uma questão de sintonia e afinidade. E em seguida, continua Chico Xavier, os sintomas podem ser variados de acordo com o tipo de mediunidade. Irritabilidade, sonolência sem motivo, dor sem diagnóstico definido, mau humor e o choro inexplicável podem indicar necessidade de esclarecimento e de estudo. Daquilo que hoje conhecemos, diz-nos a doutora Marlene Nobre, este livro procurou realçar, os principais sintomas da mediunidade, segundo a diversidade dos dons ou carismas, vinculados a maioria deles às próprias funções da pineal. Eu hoje não vos vou falar da pineal. Ela já foi falada selvejamente na casa por vários de nós e por mim também. Só para relembrar, é uma pequenina glândula que nós temos mesmo assim na interseção entre a parte aqui da testa e a parte central, e lá no meio temos a pineal. É pequenininha, do tamanho de uma ervilha, mas é importantíssima para todo o nosso funcionamento. E hoje não digo mais. Assim como mostramos de que forma podem se tornar permanentes, constituindo-se muitas vezes em grave ameaça à saúde física e mental, na chamada mediunidade torturada ou na obsessão, como nós estávamos a dizer ainda há pouco. Com isso, somos levados a ressaltar a importância dos pensamentos, uma vez que eles são tão essenciais na mediunidade, quanto o leito é para o rio. E também tem sido um tema sobejamente falado, a questão do pensamento, a questão da sintonia do pensamento, a importância de nós termos ou começarmos a ter o hábito de controlar o nosso pensamento, de controlar a nossa mente, de não o deixar à solta. Porquê? Porque pela lei da sintonia, nós podemos sintonizar o nosso rádio com alguns canais que não são os mais benéficos para nós. E o que vamos fazer? Vamos atrair outros pensamentos idênticos que nos vão deixar em muito mau estado, a nós e aos outros. E, portanto, o nosso pensamento é essencial. A forma, o que pensamos, como pensamos, quando pensamos. Não é só o pensamento em si ser positivo ou negativo. É bom que ele seja sempre positivo. Mas também é importante a altura em que pensamos. Quando estamos a fazer o quê e como? Será que ao pensarmos, mesmo que seja uma coisa boa, quando estamos focados numa tarefa, não será isto um distúrbio? É. Porque nos tira a atenção daquilo que estamos a fazer. É bom, está bem, mas não é a altura. E não é só a importância de ser bom ou não, é a altura em que nós pensamos nas coisas e como as pensamos. O objetivo com que pensamos. Muitas vezes nós não podemos fazer nada em relação a alguns irmãos nossos que vimos aflitos, porque vamos no trânsito e não podemos socorrer, porque estamos em alguma situação, ou a ver televisão, a ver um documentário, por exemplo, e vimos algo desagradável. Nós estamos muito longe, nós não podemos fazer nada em termos de ação física atuante, mas podemos pensar. Nós podemos emitir um pensamento de paz e de ajuda, de apoio. Ele é imediato e é rápido. E ele chega lá. E, portanto, a altura do como, quando e onde pensamos também é muito importante. Por isso é que não se cansam a espiritualidade e o Allan Kardec, Chico Xavier e tantos mentores, amigos da Seara do Cristo, de nos dizer e de nos alertar, através dos seus livros e dos conteúdos que nos deixaram, para a importância daquilo que pensamos, como pensamos e da educação do nosso pensamento, que é difícil, muito difícil, porque ele foge. Na verdade,
Foz. Constituem-se na base fundamental de toda a comunicação. Conhecer esses dados é importante para quem deseja desenvolver sadiamente a mediunidade, ou seja, educar-se mediunicamente. Para isso, é aconselhável procurar informações em fontes seguras, tanto em cursos e seminários na casa espírita, quanto em leituras sadias, selecionando livros que instruam e estimulem o seu bom senso. Nós, que já frequentamos aqui a casa com regularidade, sabemos que a casa tem vários estudos. Mas esta semana começou um estudo importantíssimo na casa, que é o estudo da mediunidade, às quartas-feiras, ao fim do dia. Nem de propósito. Que é nesta sala, às 8 da noite. E, portanto, quem puder, de semana às vezes é difícil, eu aproveito para fazer aqui este parênteses, porque é realmente muito importante nós educarmos a nossa mediunidade e todos somos médiuns, sem exceção. No decorrer deste livro, seguimos as revelações dos espíritos instrutores contidas nas obras de Allan Kardec no século XIX e de Chico Xavier e Manuel no século XX. E é exatamente nestas obras que a doutora Marlene se baseou e nós vamos seguir. Para lançar as bases do espiritismo, o codificador da doutrina conseguiu marginalizar a fraude, expulsando-a dos experimentos que fez. Procurou estudar e classificar os fenómenos e seus produtores, os médiuns. Demonstrou que muitos dos fenómenos tinham origem na psique do próprio médium, sendo, portanto, fenómenos anímicos, como os denominamos hoje. Seguindo a orientação de Kardec e a dos instrutores do século XX, há duas maneiras de classificar a mediunidade. A primeira delas tem por critério a fonte produtora. Os fenómenos podem ser anímicos, isto é, produzidos pelos espíritos encarnados, ou podem ser espiríticos, produzidos por desencarnados. A segunda maneira de classificar a mediunidade se dá segundo o critério de efeitos que podem ser físicos ou intelectuais e produzidos tanto pelas almas dos chamados vivos quanto dos mortos ou desencarnados, porque a morte não existe. E, portanto, nós temos estas duas maneiras de classificar a mediunidade. Nós hoje não vamos entrar por aqui. A mediunidade é um sentido especial na vida do ser humano, que traz precalços e compromissos, mas também muito bem-estar, desde que sejam seguidos os caminhos que lhe tragam maior felicidade espiritual. Para tanto, o médium precisa aplicá-la, tendo por base a caridade, o bem do próximo, vinculando-a profundamente à sua melhor moral, que implica esforços constantes em vencer suas más inclinações, representadas pelos vícios, entre os quais o orgulho, a vaidade e a presunção. Estes três vícios não são só apanágio dos médios com mediunidade mais ostensiva, é apanágio de todos nós. E tudo isto temos de trabalhar, não estou só a referir-me aos médiuns ostensivos, todos nós temos mediunidade e todos nós, mesmo com a mediunidade menos explícita, precisamos para a nossa evolução de trabalhar estes três vícios, como diz a doutora Marlene Nobre, para a nossa própria reforma íntima, para a nossa própria evolução no bem. Contudo, os médiuns que não estão muito instruídos ou que se deixam resvalar no caminho da mediunidade ou da prática mediúnica, muitas vezes são tentados ou desviados exatamente por estas questões, pelo orgulho de saber aquilo que a maior parte de nós não sabe, pela vaidade ou pela presunção. Estes são três riscos a que estão expostos os médiuns ostensivos, que não é por acaso, porque nós também já sabemos que sempre que nós trabalhamos no bem, nós temos uns amiguinhos que não nos querem lá e, portanto, fazem de tudo para que nós não façamos as coisas.
E pronto, e entram pelos nossos pontos fracos, não é? E o ponto fraco da humanidade ainda é o orgulho, a vaidade, a presunção e quantas outras, não é? E é exatamente por aí, ou pela insegurança, não é? E portanto é exatamente por aí que eles vão. E todos nós, seres humanos, espíritas principalmente, empenhados na nossa própria evolução, temos que perseverar com muita força hoje em dia. Porque estamos mais sensíveis, recebemos de todo o lado, não é? E temos que perseverar no bem, no caminho do bem. Não é à toa que esta casa, para além de ter os estudos do GEB, do Grupo Espírita Batuíra, tem a Associação Frei Fabiano, que trabalha o quê? Na caridade. É a parte ativa do trabalho no bem para nos ajudar na prática consciente e ativa, este outro lado que nós tanto precisamos de trabalhar e que é mais fácil assim. Mas não se prende só com a nossa casa, nós temos que fazer o esforço contínuo de trabalhar no bem. Em nós primeiro, nos outros. E nas grandes cidades eu costumo sempre dizer isto, é sempre mais difícil, porque há mais trânsito, há mais stress, há mais pessoas, há mais confusão e nós, sem querer, resvalamos. Continua a doutora Marlene. Quando exercida nessas bases, o médium passa a conhecer-se melhor e o seu desenvolvimento equivale a numerosas e prolongadas sessões de psicanálise, tendo como recompensa final a sensação de paz íntima, fruto do dever cumprido. Ou seja, nós estamos a trabalhar em nós, a favor dos outros e de nós próprios, no bem, com muito mais rapidez, muito mais eficácia, quando conseguimos perseverar e não temos os custos das sessões de psicanálise. É bom. Estamos apoiados por Jesus. Na psicanálise também normalmente não estamos. E a doutora Marlene Nobre, com o seu humor, colocou aqui as sessões de psicanálise, muito interessante. A seguir à introdução no livro, a doutora Marlene Nobre põe um capítulo exatamente assim. O que é a mediunidade? E é por aqui que ela começa. Com os instrutores espirituais aprendemos que mediunidade é uma faculdade que não está circunscrita aos sentidos corpóreos, mas é inerente a todos os seres e passível, portanto, de evolução e desenvolvimento, tanto quanto os seres, e permite a percepção e a comunicação dos espíritos. Os portadores da mediunidade, denominados médiuns, que são intermediários ou pontes entre os dois planos da vida, o físico e o espiritual. E nós existimos em várias dimensões, principalmente nestes dois campos, ou nestes dois planos, que é o físico e o espiritual. Portanto, não é nada de estranho, não é? Estarmos rodeados de seres não materiais. É normal. O anormal seria nós sermos os únicos seres neste plano, nesta sala. Não sei quantos estaremos, talvez uns 100, não? Por aí? Se calhar estamos aqui uns 200. É normal. Portanto, nada disto tem que causar algum incómodo ou transtorno ou algum receio. O que é preciso é nós irmos instruindo-nos, irmos estudando, irmos lendo, para mais facilmente conseguirmos esta ponte ou este intercâmbio, esta intermediação entre os planos. Kardec define exemplarmente, no livro dos Médiuns, no capítulo 14, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse facto, médium. E deixa claro no mesmo capítulo que essa faculdade é inerente ao homem, não constituindo, portanto, privilégio exclusivo. Portanto, como vimos lá atrás, a vaidade, a presunção e o orgulho não fazem sentido absolutamente nenhum. O instrutor Aulus, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 5º, nessa mesma linha de pensamento, enfatiza esse caráter universal, dizendo: mediunidade é um dom inerente a todos os seres como faculdade de respirar, e cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais se sintoniza. É tudo natural, não é nada estranho. Para o benfeitor Emmanuel, mediunidade é força mental
talento criativo da alma, capacidade de comunicação e interpretação do espírito, ímã do próprio ser. Vejam bem. Nesta definição é preciso ressaltar o significado de comunicação e interpretação do espírito. E vamos ver como é que é isto. Todo médium, em princípio, é capaz de entrar em conexão com o mundo espiritual. Mas seu grau de percepção e a sua capacidade de expressão vão depender do nível evolutivo alcançado e da seleção que ele mesmo faça no seu campo de observação, segundo as suas próprias afinidades. E aqui vamos outra vez onde já estivemos, ao pensamento e ao trabalho íntimo, na melhoria contínua do nosso eu primitivo para um eu um bocadinho mais esclarecido. O médium interpreta o que conseguiu perceber segundo a sua capacidade espiritual, que engloba evolução alcançada, expressa no seu corpo subtil ou perispírito. E quem esteve aqui na quinta-feira já sabe o que é o perispírito. Assim como o corpo subtil, não é, Rosarinho? Foi uma belíssima palestra onde foi muito bem explicada uma matéria muito difícil de se compreender. E, portanto, nós já sabemos que não é só a parte física. Há uma ligação entre, assim, muito resumidamente, entre a parte física e a nossa alma, que é o perispírito, mas há mais. Mas, assim, diretamente, ficamos com estes três. E possibilidade de expressão do seu organismo físico. Como se nota, por se constituírem em trabalho peculiar a cada um, as interpretações variam ao infinito. Não existe um médium igual ao outro. Assim como não existem dois espíritos que tenham alcançado rigorosamente o mesmo nível evolutivo. Todos somos diferentes em essência, em matéria. Portanto, não há dois exatamente iguais. O que nos leva aqui a outra questão. Isso é facilmente observável nas sessões mediúnicas, e é esta a questão. Os médiuns podem ter interpretações diferentes em relação ao mesmo quadro, facto ou ocorrência espiritual, assim como podem transmitir a comunicação de um mesmo mentor de modo diferente. Isso se dá porque as bases de funcionamento da mediunidade é a sintonia e toda a escolha de faixa vibratória reflete o grau evolutivo do espírito do médium. Ou seja, nós podemos ter 4, 5 médiuns na mesma sala a receberem o mesmo fenómeno, a mesma comunicação ou visualizar o mesmo fenómeno e os 5 vão ter interpretações diferentes. Porque cada um vai interpretar de acordo com a sua evolução do seu espírito. Pode haver similaridades, pode haver interpretações parecidas, pode haver médiuns que já estão mais ou menos no mesmo nível evolutivo, mas pode não haver, e a maior parte das vezes é isso que acontece, a mesma interpretação, exatamente a mesma interpretação, feita por todos os médiuns. Por isso é que é muito importante, principalmente numa casa espírita, que o trabalho dos médiuns seja alinhado e fundamentado sempre no estudo e na instrução para que possam caminhar mais ou menos ao mesmo nível, para que as comunicações recebidas possam ter mais ou menos a mesma interpretação, com poucas variâncias. Não é outra senão esta a razão da pergunta enfática de Emmanuel dirigida aos médiuns. Sintonia para quê e com quem? E o próprio benfeitor responde, parafraseando um antigo provérbio, diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Concluiremos que basta a pessoa explicar onde repetidamente está para sabermos que objetivos ela procura e basta notarmos com quem anda para que saibamos com quem essa mesma pessoa deseja parecer. E aqui vamos ao que estávamos a dizer. Portanto, a instrução de uma equipa de médiuns num trabalho conjunto, a sintonia que se estabelece entre eles dentro do mesmo campo de instrução, vai favorecer a sua evolução, logo a melhoria da qualidade das interpretações mediúnicas, favorecendo o resultado desse mesmo trabalho.
A questão da sintonia leva-nos a outra observação importante de Kardec. No Livro dos Médiuns, no capítulo 23, podemos ver o seguinte: existem 1000 outras maneiras, mais ou menos ocultas, de comunicação. Seria erro crer-se que só por meio das comunicações escritas ou verbais exercem os espíritos a sua influência. Ela é de todos os instantes, e mesmo os que não se ocupam com espíritos ou até nem creem neles estão expostos a sofrê-las. Portanto, as comunicações dos espíritos não são só verbais ou escritas, não são só comunicadas através dos médiuns ostensivos. E não é preciso nós sermos espíritas para que elas ocorram. Portanto, também não são fenómenos, e eu aqui ponho os fenómenos entre aspas, porque são ocorrências naturais, como já vimos, só próprias de quem é espírita. Qualquer ser humano pode estar sujeito, exposto, e está a sofrê-las. Porque, como vimos anteriormente, a interexistência entre os planos é constante. E, portanto, isto não é uma questão só da doutrina espírita. A doutrina espírita o que vem é esclarecer com a verdade, vem demonstrar, como fez Allan Kardec, na existência desse plano espiritual, da sua influência, da forma como funciona, vem-nos trazer a verdade. E depois, com Chico Xavier, nós viemos aprender um pouco mais como é que ela se manifesta e o que é que temos que fazer para que as coisas funcionem de uma maneira mais correta e mais tranquila. Mas todos nós, querendo ou não querendo, sendo ou não sendo espíritas, estamos sujeitos à influência da espiritualidade, boa ou menos boa. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou à espiritualidade: os espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações? E aqui temos a resposta. Sobre este aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois com muita frequência são eles que vos dirigem. E nós pensamos que não, pensamos que nós é que pensamos e nós é que fazemos e nós é que dizemos. Sim, temos livre-arbítrio. Podemos sempre escolher o caminho que queremos. Podemos sempre dizer se vamos ou não vamos por aquela intuição ou por aquele pensamento. E temos muitas vezes o orgulho de dizer: são os meus pensamentos. Fui eu que pensei. É propriedade minha. E eu pergunto: será? Não será? Pode ser que sim, pode ser que não. Se calhar não. Se calhar não. Nós sabemos que a espiritualidade amiga tem muitas formas de atuar neste nosso plano, neste nosso planeta de provas e expiações. Tem muitas formas de ajudar-nos a evoluir, ajudar a aproximar a ciência da espiritualidade, ajudar a que este planeta, neste momento vivido aqui por nós, possa evoluir mais rapidamente e chegar com mais rapidez e de forma menos dramática ao planeta de regeneração. E por isso, muitos dos cientistas, muitos dos artistas, muitos dos escritores e pintores, muitos dos técnicos são intuídos por essa espiritualidade boa e amiga. E nós estamos a ver, nestes últimos, desde o ano 2000, mas mais recentemente nos últimos 5, 6 anos, que a velocidade com que a ciência se aproxima da espiritualidade é altíssima. Se nós formos ler estes livros de André Luiz, que foram psicografados por Chico Xavier nos anos 40, do século passado, nós vamos ver que muitas coisas já tinham sido comunicadas. A ciência está agora a chegar a algumas, nas diferentes áreas, na medicina, na ciência espacial, na técnica específica, na ecológica e tantas outras áreas. E muitas coisas que estão nesses livros ainda a ciência não chegou lá. E, portanto, nós vimos aqui a influência muitíssimo frequente com que a espiritualidade, neste caso que eu referi, amiga, trabalha connosco constantemente.
trabalhando nós para o bem, com bons pensamentos, eles estão lá para nos ajudar no progresso da própria humanidade. Também ocorre o inverso, mas nós aí não queremos falar agora. Com esses lembretes, diz-nos a doutora Marlene Nobre, é possível compreender que vivemos em comunhão constante com a humanidade encarnada e desencarnada. Formamos, a partir dela, verdadeiros condomínios espirituais. Vejam que interessante este desígnio. São condomínios espirituais porque somos muitos em interação uns com os outros, vivendo no mesmo sítio, que são construídos à base de sintonia e comumente não são nem mesmo suspeitados. Porque nós, na nossa azáfama, raramente temos assim um bocadinho, como agora, para refletir sobre estas coisas, não é? E vamos nos deixando ir na pressa do dia-a-dia. E é curioso percebermos que nós somos, de facto, um condomínio entre os dois planos, que influenciamos esses planos, ou somos influenciados por eles. E que nós aqui, neste plano, também nos influenciamos uns aos outros com os pensamentos que vamos tendo uns para com os outros. São Paulo, diz a doutora Marlene Nobre, o apóstolo dos gentios, referiu-se a esse fenómeno natural, alertando sobre as nuvens de testemunhas invisíveis que cercam a criatura humana. Por toda a parte, de facto, são testemunhas do bem ou testemunhas do mal, que nos farão companhia segundo as nossas preferências pessoais e se exprimirem em pensamentos, palavras e atos na vida diária. É fantástico, não é? Está na nossa mão nós optarmos por ter umas testemunhas ou outras. Que nós temos testemunhas, nós temos. Agora, nós, com o nosso livre-arbítrio, e já sabendo que nós já sabemos um bocadinho pequenino, já podemos, se calhar, dizer que queremos umas testemunhas ou outras. Depende de nós, a nossa escolha, mas depois não nos podemos queixar de alguns contratempos. Não é? Temos de ter essa responsabilidade e essa consciência, porque uma das características da instrução nesta maravilhosa doutrina espírita é esta mesmo, é dar-nos a consciência da responsabilidade do nosso saber. À medida que nós vamos tendo mais conhecimento, nós vamos sendo mais responsáveis por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. E o dizer que deixamos de fazer não nos torna inocentes na ação. De modo algum. Nós, se sabemos que devíamos ter feito uma coisa bem e não as fazemos, somos igualmente culpados, porque não há no fundo culpas, mas responsabilizados, que é a palavra melhor, dessa não ação que deveríamos ter tido e não tivemos. E nós esquecemos no nosso dia-a-dia, não é? Todos nós esquecemos. Mas é bom irmos falando, irmos lendo, porque assim pode ser que nos lembremos mais um bocadinho, assim ao pouquinho. A doutora Marlene Nobre fala também de uma coisa muito interessante que é mediunismo, mediunidade e especialização. E diz o seguinte: embora seja uma das funções mais primitivas, a mediunidade somente agora começa a aparecer no conjunto de atributos do homem transcendente. Isto pode ler-se na questão 388 do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. É natural que seja assim porque ela evolui, a mediunidade, com o próprio ser. Na longa trajetória do átomo ao arcanjo, que é aquela trajetória onde andamos todos, é uma autoestrada, e esta expressão está na questão 540 do Livro dos Espíritos. Portanto, em busca da espiritualidade superior, o espírito vem estagiando em notáveis encarnações sucessivas, nos organismos os mais diversos, desde os cristais atômicos aos seres pluricelulares, passando por toda a escala zoológica dos animais irracionais, aos homens primitivos e atuais, despojando-se muito lentamente da animalidade grosseira. Todos nós já fomos átomos ou cristais atômicos. E todos nós já fomos vários tipos de animais até chegarmos aqui. E isto ainda não é nada na nossa evolução.
Nós ainda temos muitíssimo para evoluir. Só que a evolução, a partir de agora, ou a partir da forma hominal, toma uma responsabilidade completamente diferente. Porque enquanto os animais, na sua escala zoológica, não tinham uma consciência e uma responsabilidade, nós já temos. E, portanto, os nossos comportamentos animalescos que ainda temos, que é o chamado, que nós chamamos muitas vezes o homem velho, não é? Que temos de deixar para trás, ainda estão presentes. Há uma série de emoções e reações que nós temos que fazem parte da animalidade. E muitas delas nós aprendemos nas escolas e muitas vezes nos trabalhos e etc., como boas e benignas, quando não são. A competição desenfreada não é boa. O buscar o lucro sem qualquer fundamento, ultrapassando e ultrapolando tudo e todos, não é bom. O animal faz o mesmo. O animal faz o mesmo. E, portanto, é aqui que nós temos que ter a responsabilidade do conhecimento para, dentro daquilo que temos e que somos muitas vezes obrigados por questões profissionais, pormos um bocadinho de ponto de ordem naquilo que nos está a ser pedido e aquilo que nós podemos fazer, gerindo o equilíbrio daquilo que já sabemos e daquilo com que temos que responder. E é aqui que vamos perdendo ou não a nossa animalidade grosseira. Quem fala na questão da competição fala noutras áreas. Foi só um exemplo. Não se pode esquecer que esta faculdade é neutra e independente da raça, da religião, da classe social e, na maior parte dos casos, nem mesmo da evolução espiritual. Por isso mesmo, é necessário fazer a distinção entre mediunismo e mediunidade. Nós, no Espiritismo, sabemos estas verdades. Temos mais responsabilidade porque as assumimos, porque as tentamos pôr em prática, principalmente em nós próprios. Mas elas não são próprias só do Espiritismo. Mediunidade existe em todo o lado, em todas as pessoas, em maiores ou menores graus. E, portanto, mais uma vez, não faz sentido a presunção ou vaidade do médium. Referindo-nos ao mediunismo, diz-nos a doutora Marlene Nobre, explicando o que é o mediunismo, quando a faculdade é conservada em estado bruto e exercida de modo empírico, sem que o médium submeta à disciplina conferida pelo estudo e pela reforma íntima, que significa empenho em domar as más inclinações. E sem lapidação da conduta moral, de conformidade com as lições de Jesus, dificilmente a faculdade terá emprego útil. Ivone Pereira, grande amiga de Chico Xavier e também uma excelente médium, com muitos livros escritos, tem uma frase curiosa que diz: receber espíritos recebemos todos os médiuns, não é? Os obsidiados também. O obsidiado pode não ser um médium ostensivo, ele está simplesmente mal acompanhado e tem sobre si uma influência nefasta e negativa. Não é um médium. E, portanto, não chega nós termos a capacidade ou sentirmos que estamos em presença de entidades. É preciso passarmos do mediunismo à mediunidade. E isso só se faz ou só acontece quando nós, como diz aqui a doutora Marlene Nobre, nos empenhamos em domar as nossas más inclinações e sabemos que não o vamos conseguir fazer sozinhos só porque queremos. A vontade é um atributo do espírito. A vontade vem connosco de trabalhos que nós já fizemos muito para trás, ou não, mas vem connosco. Exercer a vontade é o princípio, mas não chega. Porque nós estamos rodeados por muitos mais seres desencarnados do que nós encarnados. E, portanto, a influência que eles fazem nas nossas vidas é enorme, como já vimos. É preciso, para além da vontade, o estudo, a perseverança, a vigilância e a oração. São eles que nos dizem, não sou eu. Eu só estou a servir de vós.
E aqui a doutora Marlene diz isso mesmo. E sem lapidação da conduta moral, de conformidade com as lições de Jesus, dificilmente a faculdade terá emprego útil. Portanto, vejam que um dom com que nós possamos ou não ter nascido, vamos perdê-lo por orgulho de não querermos estudar ou por orgulho de não querermos trabalhar em nós aquilo que está menos correto ou menos perfeito. Isto são alertas, como diz a doutora Marlene Nobre, são lembretes que nós esquecemos com facilidade. Ao contrário, o uso do termo mediunidade pressupõe a busca de disciplina alicerçada no estudo construtivo e na aplicação útil, o que significa doação inteiramente gratuita dos dons recebidos da Previdência Divina. Dai de graça o que de graça recebeste. Nós não pagamos nada pela mediunidade que todos temos. Há quem tenha mediunidade ostensiva. Também não pagou nada por isso. Não tem qualquer direito de se fazer cobrar. Diz-nos a espiritualidade. E não sei qual é o livro de André Luiz, que tem uma grande parte, são vários capítulos de casos dos missionários, que é o segundo livro. Tem uma série de exemplos de médiuns, são vários capítulos, de médiuns que não conseguiram cumprir com os compromissos que assumiram na espiritualidade, que era praticar a mediunidade com Jesus. Não conseguiram. E lá nesse livro podemos ver os dramas que passaram exatamente por terem incorrido ou em facilitismos, ou em faltas de instrução, ou em abusos dos próprios dons, em proveito próprio. E, portanto, há que ter muito respeito e muita atenção quando nós falamos destes temas. É normal o intercâmbio entre os vários planos, é normal, todos nós temos mediunidade. No livro da doutora Marlene Nobre, Um Sentido Novo para a Vida Humana, um Novo Sentido para a Humanidade, é o subtítulo. É isto mesmo. No futuro, nós todos vamos comunicar como? Telepaticamente. É uma das formas da mediunidade intelectual que nós não vamos falar hoje, mas é o futuro. Os efeitos físicos, ectoplasmáticos, materializações estão cada vez a ser menos frequentes. Porquê? Não já é mais necessário. Era necessário nós vermos para crer em determinada altura. Nós já vimos, já queremos, eles agora são menos frequentes. Agora o futuro é a expansão da mediunidade através das funções intelectuais. Telepatia, intuição, que é a mediunidade mais pura, porque é aquela que tem menos possibilidade de ser conspurcada, digamos assim, por outro tipo de entidades. É o futuro. Em mundos de regeneração e em mundos superiores, a comunicação é pelo pensamento. Ora bem, comunicação pelo pensamento é o quê? Telepatia. E se calhar outras que nós ainda nem sabemos os nomes, não é? E, portanto, nós temos que continuar a trabalhar e a ter consciência de todas estas realidades. Mas para nós chegarmos lá, nós temos que fazer o nosso caminho, cada um a sua parte, como nos diz o Evangelho. Por esta razão, a mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Livro dos Médiuns, capítulo 24, no item 2. Está tudo aqui, século XIX. Mas no estudo da mediunidade é preciso deter-se também na questão da especialidade. E vamos recordar que era mediunismo, mediunidade, especialidade. Pensada como importante momento da própria disciplina necessária ao bom desenvolvimento do médium. Ensina Kardec que esse estudo é necessário não só para os próprios médiuns, mas também para os pesquisadores que precisam escolher entre os mais aptos. O próprio benfeitor Emanuel, e este caso é muito engraçado, já foi contado na casa, mas a doutora Marlene Nobre trouxe-o no livro e eu não hesitei em trazê-lo de novo porque é de facto impactante.
O próprio benfeitor espiritual Emmanuel deu um exemplo muito claro do que é a especialização ao médium missionário Chico Xavier. Vejam bem, nós só temos que pôr os olhos, acho eu, digo eu, isto é a minha opinião, neste exemplo, não é? Quando às vezes, não é? Porque isto realmente a responsabilidade é grande. Ao médium missionário Chico Xavier, seu tutelado. Segundo testemunhas, o mentor materializou-se certa feita na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, numa das aparições mais extraordinárias de que se tem notícia. Todo revestido de uma túnica brilhante, que tinha à frente em destaque, majestada de luz, a constelação do Cruzeiro do Sul. Com a finalidade de dar recado aos participantes, colocou um ponto final na realização dessas sessões, que contavam também com a doação ectoplásmica de Chico Xavier, porque este deveria concentrar as suas energias mediúnicas na recepção de livros, que era a sua missão principal. Portanto, vejam, Chico, na sua bondade, e porque tinha essa capacidade, entre tantas capacidades que Chico tinha, imensas, ele trabalhava ativamente em favor do próximo, em sessões de materialização, portanto, ectoplasmáticas. E Emmanuel achava que ele estava a perder o seu tempo, entre aspas, embora estivesse a ajudar o próximo num trabalho conjunto, sério, numa casa espírita, ele entendia que a missão principal de Chico Xavier, como todos nós sabemos, já são mais de 500 livros, não é, Rosarinho? Não era sessões de materialização, de todo, embora o fizesse eximiamente. Era escrever os livros, psicografar e passar a divulgação da mensagem da espiritualidade superior. E como Chico não estava a dar muita atenção, com certeza, às mensagens que Emmanuel já tinha comunicado, Emmanuel materializou-se. Portanto, cada um de nós tem uma função e uma missão e tem que se especializar nela, seja qual for. Senão perde energia que é necessária e perde, se calhar, a missão desta encarnação. A especialização em mediunidade é, pois, uma necessidade. Cada médium deverá obedecer aos desígnios do mais alto, de comum acordo com o seu guia e protetor, a fim de descobrir a melhor forma de ser útil e render mais, obviamente em termos espirituais. Por tudo quanto vimos, queremos muito justa a observação de André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 17. Diz o seguinte: a mediunidade não requisitará desenvolvimento indiscriminado, mas sim, antes de tudo, aprimoramento da personalidade mediúnica e nobreza de fins, para que o corpo espiritual, modelando o corpo físico e sustentando-o, possa igualmente erigir-se em filtro leal das esferas superiores. Não é brincadeira. Facilitando a ascensão da humanidade aos domínios da luz. É uma responsabilidade enorme o dom da mediunidade, ao serviço do bem, porque é um trabalho conjunto de equipas espirituais que trabalham para a evolução espiritual da humanidade. É uma responsabilidade enorme. Já para terminar, que já estou em cima da hora, no livro Espírito da Verdade, no capítulo 67, e trago-vos só um bocadinho, Eurípides Barçanufo diz o seguinte, com respeito à mediunidade e Jesus. Quem hoje ironiza a mediunidade em nome do Cristo, esquece naturalmente de que Jesus foi quem mais a honrou neste mundo, erguendo-a ao mais alto nível de aprimoramento e revelação para alicerçar a sua eterna doutrina entre os homens. Assim, pois, não nos agastemos contra aqueles que a perseguem, através do achincalhe, tristes negadores da realidade cristã,
ainda mesmo quando se escondem sob veneráveis distintivos da autoridade humana. Porquanto os talentos medianímicos estiveram incessantemente nas mãos de Jesus, o nosso Divino Mestre, que deve ser considerado por todos nós como sendo o excelso médium de Deus. Com esta frase do excelso médium de Deus, que é Jesus, eu termino esta apresentação, esta partilha convosco, lembrando que nenhum de nós está aqui por acaso neste momento, esta tarde. Nenhum de nós ouviu estas coisas por acaso, que servem para nós meditarmos um bocadinho para bem nosso e de todos aqueles que nós conhecemos ou não conhecemos, que são visíveis ou não são visíveis aos nossos olhos e que estão aqui conosco e que precisam destes ensinamentos tanto ou mais do que nós. Bem-ajam por me ter ouvido. Muita paz, uma tarde muito boa e que Deus vos acompanhe. Boa tarde a todos. Já não temos muito tempo e eu sou exímia em fazer resumos de 30 segundos. Portanto, quando hoje a Rosarinho disse que eu ia fechar, eu perguntei, então qual é o tema de hoje? Já a pensar o que é que eu iria fechar. Depois disseram, mediunidade. E eu pensei, ainda bem, porque eu tenho um vasto conhecimento prático sobre mediunidade. Ou então não. E, portanto, o meu fecho vai ser ainda mais rápido, não é? Porque, graças a Deus, eu não vejo nada, não ouço nada, não sinto nada. Portanto, está tudo bem. Entretanto, fiz uma brincadeira até com o Rosarinho, porque a Maria João disse-nos e trouxe-nos aqui a célebre frase que todos passamos do átomo ao arcanjo, e ela disse que era uma autoestrada, e eu brinquei com o Rosarinho e disse só se for uma estrada nacional. E depois, entretanto, continuei a pensar, se calhar é um caminho de cabras. Mais certo é ser por aí, um caminho de cabras, não é? Mas nós sabemos que ao longo do tempo a mediunidade sempre existiu, assim como a espiritualidade, e se não fosse a mediunidade, eu lanço-vos este desafio porque as pessoas às vezes pensam em mediunidade pelo lado do fenómeno. Há quem ligue muito ao lado do fenómeno, há quem pense em mediunidade porque tem necessidade de saber algo mais, não é? Ou de se comunicar com alguém que já partiu e, portanto, é a partir daí que olham para este fenómeno. E eu lanço-vos o desafio de olharmos todos para a mediunidade como o instrumento que nos trouxe a vantagem que nós temos hoje a nível do conhecimento. Não é? Porque se não fosse a mediunidade que foi trazida, como aqui já a Maria João expôs e muito bem, quer por Moisés, quer agora, já nesta altura, por todos os espíritos que nos trazem o conhecimento do plano espiritual e que nos ajudam e nos permitem, nos dão ferramentas que servem para a nossa melhoria e para nós passarmos pelos obstáculos de uma outra forma. E, portanto, é este o desafio que eu vos lanço para fechar e não vos tomo mais tempo. Vamos para a nossa oração final.